Imagina encontrar alguém que viveu há 24 mil anos e de algum jeito ele ainda fala com a gente hoje. Se você curte histórias reais que parecem ficção científica, fica comigo até o fim, porque o que esse jovem carregava no corpo não era só gelo. Era uma pista escondida sobre a origem de milhões de pessoas. E antes de eu te contar como o DNA dele virou uma chave para destravar um mistério antigo, faz uma coisa rápida. Se essa história te prender, comenta ou manda para alguém que ama temas como arqueologia, genética e povos antigos. Porque quanto mais gente entra nessa conversa, mais essas descobertas deixam de ser coisa de laboratório e viram parte do jeito como a gente entende quem é. Por 24 milênios, o corpo de um jovem permaneceu congelado no permafrost siberiano, preservado por temperaturas frias e constantes. Pesquisadores russos encontraram seus restos no ano de 2009, perto do rio Jana, a mais ou menos 500 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Ele tinha pouco mais de 20 anos quando morreu, bem no auge da última era glacial, quando gigantescas camadas de gelo cobriam grande parte do hemisfério norte e a temperatura média do planeta era cerca de 6 graus Celsius mais baixa do que é hoje. O local onde ele foi achado, chamado Colma, fica entre os lugares mais isolados e hostis do mundo. Essa região, dentro do território associado à República de Sakha, enfrenta invernos em que os termômetros frequentemente descem abaixo de 50 graus negativos e o solo permanece congelado para sempre, por centenas de metros de profundidade. O verão é curto, quase um intervalo, mal amolece a superfície antes de o frio voltar com força. E se hoje já parece difícil imaginar vida ali, 24 mil anos atrás, as condições eram ainda mais severas, no ponto mais frio daquela era. Em vez de florestas, havia uma paisagem aberta, sem árvores, dominada por Daniate, gramíneas e arbustos resistentes. Era o cenário da chamada estepe de mamutes, um mundo de grandes animais adaptados ao gelo, como mamutes, rinocerontes lanosos e outros gigantes, além dos humanos que os caçavam para sobreviver. Só que a descoberta desse caçador jovem não ia ficar restrita a uma curiosidade arqueológica. Ela estava prestes a mexer, de um jeito profundo, com tudo o que se pensava sobre diversidade genética humana e sobre como as Américas foram povoadas. Quando, no ano de 2019, geneticistas conseguiram analisar o DNA dele com detalhes, veio o choque. Ele não se encaixava em nenhum grupo humano conhecido, nem antigo nem moderno. Era como se representasse uma ramificação invisível da nossa história, uma linhagem genética que tinha se misturado com outras ao longo do tempo e ajudado a remodelar a herança de milhões de pessoas em 2 continentes. Os cientistas deram um nome para o povo ao qual ele pertencia: os antigos norte-siberianos. E a partir dali, a origem dos povos indígenas das Américas ganharia uma explicação mais complexa e muito mais interessante do que a história simples de vieram da Ásia e pronto. Por décadas, estudos genéticos em populações atuais mostravam um padrão claro. Povos indígenas das Américas compartilhavam ancestralidade com populações do leste asiático e da Sibéria, apontando para uma migração pela ponte de terra de Bering durante a última era do gelo. Só que havia um detalhe incômodo, uma peça fora do lugar, misturada no quebra-cabeça genético. Só que havia um detalhe estranho nesse quebra-cabeça genético, algo que não combinava com a narrativa simples de uma migração direta da Ásia para as Américas. Nos genomas dos povos indígenas americanos apareciam variantes genéticas que lembravam populações da Europa e do Oriente Médio. Isso era desconcertante. Não existia nenhuma evidência arqueológica ou histórica de contato entre essas regiões, as Américas antes das viagens de Colombo. Como seria possível que povos separados por 2 oceanos compartilhassem parte da mesma herança genética? Durante anos, essa pergunta alimentou debates intensos. Alguns pesquisadores chegaram a propor teorias polêmicas sobre travessias transatlânticas muito antigas. Outros preferiram dizer que aquilo não passava de ruído estatístico, um erro dos métodos genéticos. Foi aí que o DNA desse jovem da Sibéria mudou tudo. A análise mostrou que ele carregava uma
uma mistura clara de duas grandes ancestralidades. Uma ligada a populações do leste asiático e outra associada a um grupo antigo relacionado a europeus, conhecido como antigos norte-eurasiáticos. E essa mistura não era recente. Ela tinha ocorrido milhares de anos antes da vida dele, provavelmente em algum ponto da Ásia Central ou da própria Sibéria, muito antes de qualquer ser humano pensar em atravessar para o continente americano. Essa combinação deu origem a um grupo humano com uma identidade genética própria, diferente de tudo o que se conhecia até então. Quando os antigos norte-siberianos se misturaram novamente com populações do leste asiático, parte de seus descendentes acabou seguindo para o nordeste, atravessando a região que hoje conhecemos como Estreito de Bering. Naquela época, uma vasta faixa de terra exposta pelo nível mais baixo dos oceanos. Eles levaram consigo essa herança genética complexa. De repente, o mistério fazia sentido. Os povos indígenas das Américas não tinham ligação genética com a Europa por causa de viagens diretas vindas de lá. Essa conexão vinha da Sibéria, de uma população antiga que já carregava em si componentes genéticos relacionados tanto à Ásia quanto à Europa. Era um legado herdado antes mesmo da entrada no Novo Mundo. A população fundadora das Américas já era, por definição, o resultado de encontros e misturas anteriores. As implicações dessa descoberta se espalharam em várias direções. Aquele jovem de Colma não era apenas um indivíduo isolado, mas um representante de uma população que ocupou vastas áreas do norte da Sibéria durante a Era do Gelo. Eram pessoas adaptadas a um frio extremo, caçadoras de grandes animais das estepes geladas, que acabaram deixando sua marca genética em grupos humanos que muito tempo depois ocupariam continentes inteiros. Essa história, embora revelada por tecnologia moderna, começa muito antes, em movimentos humanos antigos, quase invisíveis, cujos rastros ficaram presos no gelo por dezenas de milhares de anos. Mas, para entender tudo isso de verdade, é preciso voltar ainda mais no tempo, para um período em que a Eurásia era palco de uma diversidade humana surpreendente. Cerca de 45 mil anos atrás, humanos modernos começaram a se espalhar por grandes áreas do continente eurasiático, entrando em territórios onde antes só viviam neandertais e denisovanos. Esses grupos humanos não eram todos iguais. Cada um carregava combinações diferentes de ancestrais, resultado de separações antigas, encontros ocasionais e longas migrações. Alguns desses grupos seguiram para o norte, encarando as planícies frias do que hoje é a Rússia e a Sibéria. Lá, desenvolveram tecnologias e conhecimentos que permitiam sobreviver a invernos brutais. Outros permaneceram mais ao sul, em regiões de clima mais ameno, onde a caça e a coleta podiam ocorrer ao longo de todo o ano. Por volta de 24 mil anos atrás, quando o jovem de Colma viveu, o norte da Eurásia já era habitado por populações moldadas por essa história longa e entrelaçada. Estudos genéticos de outros restos humanos antigos mostram que, naquela época, diferentes grupos coexistiam ao mesmo tempo. Antigos norte-eurasiáticos em partes da Sibéria, antigos povos do oeste eurasiático na Europa e no Oriente Médio, e linhagens do leste asiático na China e no sudeste asiático. Essas populações não viviam em isolamento total. Elas se encontravam, trocavam conhecimentos, bens e, em alguns casos, genes. As fronteiras genéticas eram flexíveis, não muros intransponíveis. Nesse cenário de contatos e encontros constantes, surgiu o grupo que hoje chamamos de antigos norte-siberianos. Eles não eram simplesmente uma ponte momentânea entre duas populações maiores, mas um povo com identidade própria, formado pela mistura de ancestrais do leste asiático e dos antigos norte-eurasiáticos. Essa combinação criou um perfil genético único, que não aparece de forma pura em nenhum outro lugar conhecido. Eles viveram em uma das regiões mais frias e difíceis do planeta, e mesmo assim, conseguiram se manter por um longo período, tempo suficiente para deixar descendentes que, direta ou indiretamente, acabariam espalhados por vastas regiões do mundo. O estudo do DNA desse indivíduo foi liderado por Eske Willerslev, da Universidade de Copenhague, um pesquisador já conhecido por trabalhos anteriores com material genético extremamente antigo, como o da
múmia da caverna Spirit e da criança de Anzik. Ele é especialista em lidar com amostras vindas de contextos quase impossíveis, restos humanos muito antigos, preservados em ambientes hostis, onde o DNA costuma se degradar facilmente. O indivíduo de Colma reunia todas essas dificuldades. Com cerca de 24 mil anos de idade, ele está entre os restos humanos mais antigos dos quais se conseguiu extrair um genoma completo. O permafrost ajudou a conservar o corpo, mas, ao longo de milhares de anos, ciclos de congelamento e descongelamento danificaram as células e fragmentaram o DNA. Para superar isso, os cientistas utilizaram técnicas avançadas de sequenciamento capazes de trabalhar com fragmentos minúsculos, reconstruindo o genoma a partir de milhões de pedaços muito pequenos. Eles se concentraram especialmente em partes do crânio, conhecidas por preservar melhor o material genético. O trabalho exigiu meses de análises em laboratório e depois anos de modelagem genética para interpretar o que aqueles dados realmente significavam em termos de movimentos populacionais antigos. O resultado revelou uma história mais complexa do que se imaginava. O genoma do indivíduo de Colma mostrava aproximadamente 62% de ancestralidade ligada aos antigos norte-eurasiáticos e cerca de 38% associada ao leste asiático. Isso indicava que a mistura entre esses grupos havia ocorrido várias gerações antes do nascimento dele. Ou seja, os antigos norte-siberianos não estavam se misturando naquele momento. Eles já existiam como um povo estabelecido, com uma herança genética própria, bem adaptada às condições extremas do norte da Sibéria durante o período mais frio da era glacial. Comparações com populações modernas indicaram que esse grupo contribuiu geneticamente para vários povos posteriores. Eles fazem parte da base genética dos povos indígenas das Américas, ajudando a explicar aquelas semelhanças com populações europeias que intrigavam os pesquisadores. Mas essa não foi a única influência. Os antigos norte-siberianos também se misturaram com grupos que permaneceram na Ásia, contribuindo para a formação genética de populações que, muito tempo depois, dariam origem a diversos povos da Sibéria e do leste asiático. O local onde esse indivíduo foi encontrado é essencial para entender tudo isso. A região é tão remota que ainda hoje o acesso só é possível por avião ou por rios durante o curto verão. Na época em que ele viveu, a área era ainda mais isolada, cercada por mantos de gelo ao norte e a oeste e separada do leste asiático por cadeias montanhosas e zonas climáticas extremas. Mesmo assim, havia gente vivendo ali, e não apenas sobrevivendo no limite, mas mantendo populações viáveis ao longo de milhares de anos. As evidências arqueológicas são poucas, mas apontam para uma ocupação contínua durante o auge da última era do gelo. Foram encontrados instrumentos de pedra adaptados ao trabalho com ossos e marfim, materiais mais abundantes do que boas rochas para lascamento naquela região. Os caçadores perseguiam mamutes, cavalos e bisões, grandes animais adaptados às estepes frias. Tudo indica que viviam em pequenos grupos altamente móveis, percorrendo grandes territórios em busca de manadas e aproveitando recursos sazonais. Os restos desse indivíduo específico acrescentaram detalhes importantes a essa história. A análise dos ossos indica que ele morreu jovem, provavelmente no início dos seus 20 anos de vida. Não há marcas claras que indiquem violência ou uma morte traumática. Nenhum osso quebrado, nenhum corte, nenhuma evidência de ataque. A causa da morte permanece um mistério. Ele pode ter sucumbido ao frio durante uma caçada. Pode ter sido vítima de alguma doença que não deixou marcas nos ossos. Talvez um acidente simples, mas fatal, ocorrido longe do grupo. O permafrost preservou o corpo, mas não as respostas. Ainda assim, o que o corpo não conta, o DNA revela. Mais do que a história de uma morte individual, aquele material genético guarda registros de povos inteiros, de encontros antigos e de migrações que moldaram a diversidade humana em todo o hemisfério norte. Um dos achados mais
mais importantes foi justamente a ligação direta entre os antigos norte-siberianos e os primeiros habitantes das Américas. Antes dessa descoberta, estudos genéticos apontavam para a existência de 3 grandes contribuições ancestrais nos povos indígenas americanos. Uma delas vinha de populações aparentadas aos asiáticos orientais atuais. Outra estava ligada aos antigos norte-eurasiáticos. Em alguns casos, surgia ainda um terceiro componente associado a populações do Sudeste Asiático e da Oceania. O problema era entender como e quando essas ancestralidades haviam se combinado. O genoma do indivíduo de Coleman ajudou a esclarecer esse ponto crucial. Em vez de múltiplas migrações separadas, vindas de regiões diferentes do mundo, os dados indicam que a mistura genética ocorreu na própria Sibéria, antes de qualquer grupo humano entrar no continente americano. Os antigos norte-siberianos, que já carregavam uma combinação de ancestralidade do leste asiático e dos antigos norte-eurasiáticos, se misturaram novamente com outros grupos asiáticos. Dessa fusão surgiu a população que acabaria atravessando a antiga ponte de terra que ligava a Ásia à América do Norte. Essa população fundadora já levava consigo genes herdados dos antigos norte-siberianos. É por isso que povos indígenas das Américas apresentam componentes genéticos relacionados tanto à Ásia quanto a populações ligadas, de forma distante, à Europa. A explicação não está em contatos transoceânicos improváveis, mas em uma história profunda de misturas ocorridas milhares de anos antes, em território siberiano. O fator tempo é essencial. O jovem de Coleman viveu há cerca de 24.000 anos. Estimativas genéticas sugerem que os ancestrais dos povos indígenas americanos se separaram de populações asiáticas entre aproximadamente 20.000 e 25.000 anos atrás. Os antigos norte-siberianos existiram exatamente nesse intervalo crítico, no lugar certo e com a composição genética certa para influenciar diretamente essa história. Isso não significa que o indivíduo encontrado fosse um ancestral direto dos povos indígenas das Américas. A genética de populações não funciona como uma árvore genealógica simples, mas como uma rede de contribuições. O que se pode afirmar é que o povo ao qual ele pertencia contribuiu para o conjunto genético que mais tarde daria origem aos primeiros americanos. Alguns descendentes desses grupos acabaram se deslocando para o leste, misturando-se com outros povos e cruzando para o que hoje é o Alasca. Outros permaneceram na Sibéria, onde sua herança genética ainda pode ser detectada, embora bastante diluída em populações atuais. A parte da ancestralidade ligada aos antigos norte-eurasiáticos levanta outras perguntas importantes. Esse grupo antigo é conhecido principalmente a partir de um único genoma famoso, o de um menino que morreu há cerca de 24.000 anos na região de Malta, no centro-sul da Sibéria, a mais ou menos 2.500 quilômetros do local onde o indivíduo de Coleman foi encontrado. O genoma desse menino representa uma forma relativamente pura da ancestralidade norte-eurasiática, enquanto o indivíduo de Coleman já mostrava essa herança misturada com elementos do leste asiático. Isso sugere que, durante a Era do Gelo, as populações da Sibéria estavam distribuídas de forma complexa no espaço. Grupos com ancestralidade norte-eurasiática eram mais comuns no sul e no centro. Populações do leste asiático predominavam nas regiões orientais sudeste e, no norte, existiam zonas de contato onde essas linhagens se encontravam e se misturavam. Os antigos norte-siberianos ocupavam justamente uma dessas zonas. Eles viviam longe o bastante para enfrentar as condições climáticas mais extremas e, ao mesmo tempo, isolados o suficiente para manter uma identidade genética distinta por muitos milhares de anos. Ainda assim, esse isolamento não durou para sempre. Em algum momento depois de 24.000 anos atrás, os antigos norte-siberianos deixaram de existir como um grupo separado. Não sabemos se desapareceram completamente, se migraram para outras regiões ou se foram gradualmente incorporados por populações vizinhas por meio de misturas sucessivas. O que se sabe é que hoje não existe nenhum povo que carregue essa ancestralidade em forma pura. O legado genético dos antigos norte-siberianos sobrevive apenas como fragmentos dentro do DNA de outros grupos, incluindo povos indígenas das Américas, alguns povos atuais da Sibéria e diversas populações asiáticas. O jovem encontrado em Coleman
representa, até agora, o único genoma conhecido dessa população. É apenas um ponto de dados, um único indivíduo, pertencente a um povo que deixou poucos vestígios materiais e nenhum descendente direto claramente identificável. Esse fato por si só levanta questões profundas sobre a diversidade genética humana no passado. Se um grupo inteiro pode desaparecer quase sem deixar rastros, quantos outros povos da Era do Gelo terão existido e se perdido para sempre? A descoberta dos antigos norte-siberianos só foi possível porque o permafrost preservou um único corpo em condições excepcionais. Em regiões onde o clima era mais quente ou úmido, o DNA simplesmente se degradou ao longo do tempo, apagando essas histórias antes que pudessem ser lidas. Em períodos anteriores, há cerca de 10 mil anos atrás, quando restos humanos passam a aparecer com mais frequência no registro arqueológico, quantas populações podem ter vivido sem jamais serem identificadas? Quantas linhagens genéticas desapareceram sem deixar descendentes reconhecíveis? A ciência só consegue reconstruir o passado a partir do que sobreviveu, e isso impõe limites claros ao que podemos saber. O trabalho técnico envolvido na análise do DNA desse indivíduo também merece destaque. Embora a pesquisa em DNA antigo tenha avançado muito nas últimas décadas, lidar com amostras de 24 mil anos ainda está no limite do que a tecnologia permite. O DNA se degrada constantemente por processos químicos naturais. A presença de água rompe ligações entre os componentes genéticos, a oxidação danifica a estrutura molecular e a radiação de fundo provoca alterações ao longo do tempo. Em ambientes quentes e úmidos, o material genético pode desaparecer completamente em poucos milhares de anos. Somente em condições muito específicas, como gelo permanente, cavernas extremamente secas ou ambientes muito frios, o DNA consegue sobreviver por dezenas de milhares de anos. Mesmo assim, ele não permanece intacto. No caso do indivíduo de Colma, o material genético estava extremamente fragmentado. As sequências recuperadas tinham, em média, entre 50 e 100 pares de bases, pedaços minúsculos, quando comparados ao DNA moderno. Para reconstruir o genoma, os cientistas precisaram usar métodos computacionais avançados, capazes de identificar sobreposições entre fragmentos e juntá-los como um quebra-cabeça microscópico. É um processo lento, delicado e cheio de riscos. Um dos maiores problemas é a contaminação. DNA moderno de pesquisadores, micro-organismos ou do próprio ambiente pode facilmente se misturar à amostra antiga e distorcer os resultados. Por isso, a equipe utilizou várias estratégias para garantir que o DNA analisado fosse realmente antigo. Eles buscaram padrões específicos de dano, que só aparecem em material genético muito velho, alterações químicas que se acumulam ao longo do tempo e são difíceis de reproduzir artificialmente. Também compararam resultados obtidos a partir de diferentes partes do osso e de diferentes preparações de laboratório. Além disso, confrontaram os dados com outros genomas antigos já conhecidos, verificando se os padrões faziam sentido dentro do que se sabe sobre a história das populações humanas. O genoma publicado passou por todos esses testes, dando confiança aos pesquisadores de que estavam lidando com um sinal autêntico do passado. Ainda assim, a interpretação exige cautela. Um único genoma não representa toda a diversidade de um povo. O DNA desse jovem mostra de onde vieram seus ancestrais, mas não revela necessariamente todas as variações genéticas existentes entre os antigos norte-siberianos. É possível que outros indivíduos tivessem proporções diferentes de ancestralidade do leste asiático e dos antigos norte-eurasiáticos. Ele próprio pode ter sido um caso atípico dentro do seu grupo. Essas limitações são importantes e não devem ser ignoradas, mas elas não diminuem o impacto da descoberta. Mesmo com incertezas, o genoma de Colma revelou uma estrutura populacional na Sibéria da Era do Gelo que antes passava despercebida. Ele ajudou a resolver um enigma antigo sobre a origem genética dos povos indígenas das Américas e mostrou que, durante o período mais frio da última era glacial, o norte da Sibéria era habitado por populações com histórias genéticas
genéticas complexas e profundamente entrelaçadas. Também ficou claro que o povoamento das Américas não foi um evento simples e isolado, mas o resultado final de milhares de anos de deslocamentos, encontros e misturas, ocorridas muito antes da primeira travessia para o novo continente. Aquilo que durante muito tempo foi contado como uma única jornada, acabou se revelando como o último capítulo de uma história muito mais longa, escrita no norte da Ásia, em meio ao gelo, ao vento e a paisagens quase impossíveis de habitar. A genética mostrou que os grupos humanos que atravessaram a antiga ponte de terra já carregavam uma herança profundamente diversa, fruto de gerações sucessivas de contato entre povos distintos. Essa descoberta também muda a forma como enxergamos a própria expansão humana pelo planeta. Por muito tempo, a narrativa dominante falava de ondas migratórias que saíam da África, se espalhavam pelo mundo e, pouco a pouco, iam se diferenciando conforme se afastavam. O caso dos antigos nortes siberianos mostra que esse processo nunca foi apenas sobre partir e ocupar novos espaços. Ele sempre envolveu encontros inesperados, trocas culturais e biológicas, e a formação de novas identidades humanas a partir dessas interações. As populações da Era do Gelo não viviam em bolhas isoladas, mesmo em ambientes extremos. Elas se moviam, se aproximavam, se afastavam, compartilhavam tecnologias e, ocasionalmente, formavam famílias entre grupos diferentes. As fronteiras genéticas existiam, mas eram permeáveis. Em vez de linhas rígidas no mapa, havia zonas de contato, regiões onde histórias distintas se cruzavam e davam origem a algo novo. O genoma do jovem de Colma oferece também um ponto de referência importante para entender transformações posteriores na Sibéria. Hoje, essa região abriga diversos povos indígenas, falando línguas de famílias completamente diferentes e apresentando combinações genéticas variadas. Alguns mostram uma forte herança do leste asiático. Outros carregam traços genéticos associados a populações ligadas à Europa. Sem conhecer a estrutura populacional antiga, esses padrões modernos pareciam confusos. Agora, eles passam a fazer mais sentido dentro de uma história de longa duração, marcada por camadas sucessivas de migração e mistura. Para os povos indígenas das Américas, essa descoberta tem um peso especial. Durante muito tempo, a presença de ancestralidade relacionada aos antigos norte-eurasiáticos gerou interpretações controversas e até tentativas de negar ou distorcer a história indígena. Com a evidência vinda da Sibéria, fica claro que essa herança faz parte de um passado profundamente asiático, e não de contatos tardios com a Europa. Ela surgiu muito antes, em um contexto totalmente diferente, ligado a populações que já não existem mais em sua forma original. Os primeiros americanos eram descendentes de povos que viveram durante o período mais frio da última era glacial, em regiões hoje consideradas quase inabitáveis. Eles herdaram conhecimentos, genes e estratégias de sobrevivência desenvolvidas ao longo de milhares de anos na Ásia Setentrional. A travessia para as Américas foi apenas mais um passo nessa longa trajetória humana. Apesar disso, muitas perguntas continuam sem resposta. Quantos eram, de fato, os antigos norte-siberianos? Os poucos sítios arqueológicos encontrados na região podem sugerir populações pequenas, mas a ausência de evidência não é prova de ausência, especialmente em áreas onde o levantamento arqueológico é extremamente difícil e a preservação de materiais é limitada. Por quanto tempo esse grupo existiu como uma entidade distinta? O indivíduo de Colma viveu há cerca de 24 mil anos, mas não sabemos quando esse povo surgiu, nem quando deixou de existir. Também não sabemos exatamente o que aconteceu com eles. Talvez fossem uma população pequena, vivendo no limite das possibilidades ambientais, que acabou se dissolvendo ao se misturar com grupos mais numerosos. Talvez mudanças climáticas, após o fim da última era glacial, tenham tornado sua região menos favorável, forçando deslocamentos e novas misturas. É possível ainda que sua contribuição genética tenha sido
sido significativa, mas que, ao longo do tempo, sucessivas ondas migratórias tenham diluído esse legado a ponto de ele não aparecer de forma clara em populações modernas. Registro arqueológico da região de Colma, por si só, oferece poucas pistas. Os sítios conhecidos são escassos e geralmente simples. Algumas ferramentas de pedra, restos de ossos de grandes animais, indícios de atividades de caça. Não há sepultamentos elaborados, nem arte rupestre, nem estruturas que resistissem ao tempo. Tudo aponta para um modo de vida altamente móvel, em que pequenos grupos seguiam as manadas, ocupavam um local por pouco tempo e depois seguiam adiante. Esse estilo de vida deixa marcas muito sutis no solo, algumas lascas de pedra, ossos marcados por cortes, talvez vestígios de uma fogueira, logo cobertos por sedimentos e mais tarde pelo gelo permanente. Ainda assim, esses grupos conseguiram viver por milhares de anos em uma das regiões mais severas do planeta. Para isso, precisavam dominar conhecimentos complexos, como localizar alimento no inverno, como construir abrigos adequados, como produzir roupas capazes de proteger contra temperaturas extremas. Essas habilidades representam grandes conquistas culturais. Estudos com grupos caçadores-coletores do Ártico, em tempos históricos, mostram o quanto a vida em altas latitudes exige planejamento, cooperação social e transmissão eficiente de conhecimento. É necessário entender profundamente o comportamento dos animais, saber trabalhar ossos, marfim e peles, manter redes sociais que permitam compartilhar riscos e recursos, e garantir que o saber acumulado passe de uma geração para outra. Os antigos norte-siberianos certamente dominavam tudo isso, ou não teriam sobrevivido. Ainda assim, sabemos muito pouco sobre os detalhes do cotidiano dessas pessoas. Não sabemos exatamente quais ferramentas usavam, como organizavam suas comunidades, quais histórias contavam ou quais crenças tinham. O gelo preservou corpos, mas não preservou vozes. Cada novo achado revela algo, mas também deixa claro o quanto permanece oculto. O jovem de Colma é uma dessas raras janelas para um mundo desaparecido. Seu DN aguarda informações que nenhum objeto arqueológico conseguiria transmitir. Ele fala sobre origens, encontros e conexões que atravessaram continentes e moldaram a humanidade como a conhecemos hoje. Mas ele também foi um indivíduo, alguém que viveu, caçou, enfrentou o frio e fez parte de uma comunidade real. Há cerca de 24 mil anos, ele não era um indivíduo de Colma, nem um conjunto de dados genéticos. Era apenas um jovem tentando sobreviver em um mundo duro e imprevisível. Talvez tivesse família, amigos, responsabilidades. Talvez sonhasse com dias mais fáceis ou temesse as tempestades de inverno. Nada disso pode ser lido em seus ossos ou em seu DNA. A ciência consegue reconstruir suas origens e o impacto genético de seu povo ao longo do tempo. Mas a experiência humana dele permanece fora do alcance, protegida pelo gelo, mas também pelo silêncio do passado. Ele se tornou um símbolo daquilo que podemos descobrir e, ao mesmo tempo, daquilo que jamais conheceremos completamente sobre nossos próprios ancestrais. Hoje, os restos desse jovem permanecem sob os cuidados de cientistas russos, preservados como um testemunho silencioso de um passado remoto. Seu material genético foi sequenciado, estudado e publicado em revistas científicas, transformando-o em uma referência essencial para pesquisas sobre populações antigas da Sibéria e sobre a origem dos povos indígenas das Américas. Nos artigos acadêmicos, ele aparece com um nome técnico, quase impessoal, reduzido a um rótulo científico. Mas esse nome não conta a história completa. Por quê? Há cerca de 24 mil anos, ele não era um indivíduo numerado em um banco de dados genético. Era apenas um jovem vivendo no limite da sobrevivência, em um mundo dominado pelo gelo, pelo vento e pela incerteza. Um mundo onde cada caçada podia ser a diferença entre a vida e a morte. Onde o conhecimento acumulado ao longo de gerações era tão valioso quanto qualquer ferramenta. Dentro do corpo dele, sem que ele soubesse,
estava uma herança genética construída por milhares de anos de encontros humanos, misturas inesperadas e adaptações extremas. Essa herança não morreu com ele. Ela continuou viajando, passando de geração em geração, cruzando paisagens congeladas, atravessando pontes de terra que hoje estão submersas, chegando a continentes inteiros. Ela ajudou a moldar a diversidade de povos que viriam depois, incluindo milhões de pessoas que hoje vivem nas Américas. Tudo isso aconteceu muito antes da escrita, muito antes da agricultura, muito antes de qualquer memória registrada. E só foi possível de ser revelado porque o gelo, por acaso, decidiu preservar um corpo no lugar certo. A história desse jovem nos lembra que o passado humano não é uma linha reta, simples ou previsível. É um emaranhado de caminhos que se cruzam, se separam e se encontram de novo. Povos surgem, se misturam, desaparecem, deixam rastros quase invisíveis. Às vezes, tudo o que resta é um fragmento de osso, um pedaço de DNA, um sinal fraco que só a tecnologia moderna consegue captar. E mesmo assim, esse sinal é capaz de mudar profundamente a forma como entendemos quem somos e de onde viemos. O gelo da Sibéria guardou esse segredo por dezenas de milhares de anos. Hoje, ele nos devolve uma parte dele, suficiente para revelar uma história maior do que qualquer indivíduo isolado, mas ainda incompleta. Porque por mais avançada que seja a ciência, sempre haverá algo que escapa. Os pensamentos, os medos, as esperanças daquele jovem permanecem inacessíveis. O que sobreviveu foi apenas o eco biológico de sua existência. Ainda assim, esse eco é poderoso. Ele conecta o presente a um passado quase inimaginável. Mostra que a humanidade sempre foi feita de encontros, misturas e adaptações. E lembra que sob camadas de gelo, terra e tempo, ainda podem existir muitas outras histórias esperando para serem descobertas ou talvez nunca reveladas.